sobre a cruz. Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Evangelho de Mateus, no capítulo 27. A partir do versículo 26 em diante, eu estarei lendo. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno de toda a corte. Despojando-os das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E, cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si suas vestes, tirando a sorte, e, assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias os reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, e se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Vamos orar. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor porque a Tua palavra está diante dos nossos olhos. A Tua palavra está aqui também ao alcance dos nossos ouvidos. Que neste momento o Senhor nos ensine a compreender o que aqui está escrito, para que possamos então viver uma nova vida transformada pelo poder que há na Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. O que significa a cruz? Qual é o significado da cruz? Eu quero falar sobre essa agonia que Jesus sofreu na cruz do Calvário. Hoje a cruz possui um significado diferente daquele que tinha no primeiro século. A cruz hoje é um objeto de veneração, usado como joia requintada ou uma escultura artística. A cruz se transformou em algo belo. Hoje a cruz é usada como adorno, como colar, como quadro. As pessoas do primeiro século ficariam chocadas em ver o tratamento que damos hoje à cruz. Na época de Jesus, a cruz tinha um único significado: morte. Mas não qualquer morte. Significava a mais hedionda e angustiante morte. Porque esse foi o tipo de morte destinada a Jesus. Você já parou para pensar e refletir? Na época de Jesus havia vários tipos de pena de morte. Morte por apedrejamento, como foi o caso de Estevão. Morte por estrangulamento. Morte por afogamento. Morte por fogueira.
morte por espada, como muitos dos apóstolos assim morreram, morte por óleo fervente. Contudo, todas essas mortes tinham um problema. Eram métodos rápidos de punir os malfeitores. Por isso, precisamente os persas e posteriormente os romanos inventaram um método de punição onde os condenados eram punidos lentamente. Eles inventaram a morte por crucificação. Trata-se de um método vagaroso e extremamente doloroso. Há registros históricos de homens que morreram depois de 9 dias pendurados em uma cruz. Isso é uma comprovação histórica. A crucificação está no topo das listas das mortes mais dolorosas e torturantes que já existiram e do que já foi inventada. Um teólogo chamado William Buckley chama a crucificação de o terrível procedimento. Cícero diz que a crucificação é mais cruel de todas as punições. William Wilson, historiador, diz que a crucificação não era apenas a mais dolorosa das mortes, mas também era considerada como a mais humilhante de todas as mortes. O condenado era despido e permanecia exposto assim em sua agonia, e frequentemente os romanos negavam um funeral à vítima, deixando que seu corpo ficasse exposto na cruz até se decompor. Na época de Jesus, essa era a pena estendida a criminosos que praticavam crimes punidos com a morte. A crucificação era destinada a escravos e para aqueles que haviam sido condenados pela prática de algum crime hediondo. A morte por crucificação tinha 2 objetivos. Primeiro, punir o criminoso com a dor no seu grau mais agudo e intenso. Segundo, impressionar os telespectadores. Aquilo servia de espetáculo ao público que assistia aquela cena mais triste e horrível. Era um espetáculo público organizado de modo a se tornar inesquecível para aqueles que a testemunhassem. Os romanos desejavam com isso deixar bem claro na memória do povo que a penalidade por quebrar suas leis era brutal e extrema. Era uma morte muito comum na época de Jesus, mas naquela sexta-feira, não era um simples criminoso que estava sendo crucificado. Não se tratava de um ladrão ou mesmo de um assassino. Não estamos falando de alguém que está sendo punido como consequência dos seus erros e pecados. Naquele dia estava sendo crucificado o Filho de Deus, Jesus. A essa altura da nossa reflexão, cabe-nos uma questão. Se muitos prisioneiros morriam depois de dias pendurados, como poderia chegar até 9 dias pendurados, por que Jesus suportou apenas 6 horas de crucificação? Por que, irmãos, você que está nos ouvindo agora nessa tarde, Jesus suportou 6 horas apenas naquela crucificação? 6 horas. O evangelista Marcos afirma que o próprio Pilatos admirou-se da rapidez na qual se deu a morte de Jesus, como está relatado em Marcos 15:44. Para essa pergunta, há apenas uma única resposta: o sofrimento agudo que Jesus foi submetido. Nós não temos como mensurar a dor que Jesus sofreu naquele lugar. E antes que chegasse à cruz, o seu sofrimento ainda foi grande. Jesus sofreu tanto que ele foi incapaz de carregar a sua própria cruz. Charles Swindoll diz que um homem na idade de Jesus conseguia carregar aquela cruz que pesava aproximadamente 70 quilos. Contudo, Jesus foi tão massacrado antes da crucificação que ele foi incapaz de carregá-la. Foi preciso que Simão Cirineu o ajudasse. William Hendricks diz o seguinte: ninguém é capaz de retratar o real sofrimento de Jesus. Jesus sofreu agonias indescritíveis. Por isso, eu queria que você, neste momento, pudesse refletir sobre a dimensão deste sofrimento. Nós podemos tirar 3 lições aqui que, de fato, Jesus sofreu por mim e por você. A primeira dimensão desse sofrimento foi um sofrimento emocional.
emocional. Engana-se quem pensa que o sofrimento de Jesus começou na cruz. Não foi lá. O sofrimento de Jesus começou no Getsêmani. O evangelista Lucas diz: e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Lucas 22:44. Os médicos afirmam que o que aconteceu com Jesus é um fenômeno muito raro. Acontece com um indivíduo que está sujeito a um estresse emocional e uma agonia profunda e aguda. Daí finos capilares nas glândulas sudoríparas podem se romper, misturando assim o sangue com o suor, e este processo poderia causar fraqueza e choque. Jesus sabia o sofrimento que o esperava. Jesus estava sozinho. Jesus foi abandonado. Na cruz, Jesus soltou um grito desesperado de abandono e solidão. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Oh, irmãos, será que você tem ideia daquilo que Cristo sofreu por você e por mim naquela cruz do Calvário? Tem muitas pessoas passando por problemas emocionais. Saiba que Jesus sabe, sim, os seus problemas. Ele conhece este seu problema emocional. Mas Ele levou sobre Ele naquela cruz. Ele estava sozinho lá. E hoje, quando Ele nos chama a carregar essa cruz, Ele nos auxilia. Ele está conosco, nos sustentando e nos fortalecendo. Então pare para refletir que Cristo passou algo maior, no qual nem eu e nem você poderia suportar. Mas a segunda dimensão, no qual nós podemos falar aqui também do sofrimento, é o sofrimento espiritual. Não foi apenas o emocional, mas sim o espiritual. Um outro tipo de sofrimento que não conseguimos mensurar diz respeito ao sofrimento espiritual de Jesus. Se houve um problema, um homem na face da terra que sofreu a oposição do diabo, foi Jesus. Sabe qual é a parte da Bíblia onde encontramos com maior frequência a atuação do diabo? Sabe quais são os livros da Bíblia que registram o maior número de possessões demoníacas? Os evangelhos. Parece que, como diz George Lady, que até o inferno inteiro se mudou para a Palestina a fim de fazer oposição ao ministério de Jesus. Nós não temos ideia da batalha espiritual que estava sendo travada. Todos os demônios do inferno oprimindo o Senhor Jesus, o diabo estava lá em pessoa. Todos os pecados da humanidade estavam lá sobre ele. Então o sofrimento espiritual de Jesus foi um sofrimento que ninguém nessa face da terra poderia suportar, somente Ele. Somente Jesus poderia suportar. Ele triunfou. Havia uma mensagem, que já havia uma promessa desde Gênesis 3,15, que nasceria da mulher, aquele que pisaria a cabeça da serpente. E exatamente o inimigo sabia dessa promessa, e agora aquela promessa já estava chegando, e já estava diante dos seus olhos, e ele tentou tornar então ainda mais agonizante a dor e o sofrimento de Jesus. Foi aí então que Jesus triunfou, porque ele chegou até o fim. A Bíblia nos relata que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E o inimigo não pôde detê-lo, porque não há como deter o poder de Deus. Você já parou para pensar que Jesus sofreu emocionalmente e espiritualmente? Mas agora, neste momento, eu gostaria que, se você está me ouvindo nessa tarde, fechasse os seus olhos e ouvisse o relato de um médico falando sobre o sofrimento físico de Jesus. Eu gostaria que você pudesse então imaginar esta cena neste relato. A crucificação de Cristo a partir de um ponto de vista médico. Truman Davis, Dr. Truman Davis diz assim: comece a imaginar então sobre esse sofrimento físico do nosso Salvador. Após a prisão, no meio da noite, Jesus foi levado ao Sinédrio, e Caifás, o sumo sacerdote,
onde sofreu o primeiro traumatismo físico. Jesus foi esbofeteado na face por um soldado por manter-se em silêncio ao ser interrogado por Caifás. Os soldados do palácio tamparam seus olhos e zombaram dele, pedindo para que identificasse quem o estava batendo, e o esbofeteavam à sua face. De manhã cedo, Jesus, surrado e com hematomas, desidratado e exausto por não dormir, é levado ao pretório da fortaleza Antônia, o centro de governo do procurador da Judéia, Pôncio Pilatos. Após a sentença, dá-se início ao açoite. Os preparativos para as chicotadas foram realizados quando o prisioneiro era despido de suas roupas e suas mãos amarradas a um poste acima de sua cabeça. O soldado romano dá um passo à frente com o açoite em sua mão. Este é um chicote com várias tiras pesadas de couro, com 2 pequenas bolas de chumbos amarradas nas pontas de cada tira. O pesado chicote é batido com toda a força contra os ombros, costas e pernas de Jesus. Primeiramente, as pesadas tiras de couro cortam apenas a pele. Então, conforme as chicotadas continuam, elas cortam os tecidos debaixo da pele, rompendo os capilares e veias da pele, causando marcas de sangue e, finalmente, hemorragia arterial de vasos das musculaturas. As pequenas bolas de chumbo primeiramente produzem grandes, profundos hematomas que se rompem com as subsequentes chicotadas. Finalmente, a pele das costas estão penduradas em tiras e toda a área está irreconhecível, massa de tecido ensanguentado. Quando é determinado pelo centurião responsável que o prisioneiro está à beira da morte, então o espancamento é encerrado. Então Jesus, quase desmaiando, é desamarrado. Ele é permitido cair no pavimento de pedra molhado com o seu próprio sangue. Os soldados romanos veem uma grande piada neste judeu que dizia ser o rei. Eles atiram um manto sobre seus ombros e colocaram um pau em suas mãos com um cetro. Eles ainda precisam de uma coroa para completar a cena, um pequeno galho flexível coberto de longos espinhos e é enrolado em sua cabeça em forma de coroa e é pressionado sobre ela. Novamente há uma intensa hemorragia. O couro do crânio é uma das regiões mais irrigadas do nosso corpo. Alguns espinhos da coroa de Jesus chegariam a ter até 9 centímetros de comprimento. Após zombarem dele e baterem em sua face, tiram um pau de suas mãos e batem em sua cabeça, fazendo com que os espinhos se aprofundem em sua cabeça. Finalmente, cansado de seu sádico esporte, o manto é retirado de suas costas. O manto, por sua vez, já havia aderido ao sangue e grudado nas feridas, como em uma descuidadora remoção de atadura cirúrgica. Sua retirada causa dor torturante. As feridas começam a sangrar como se lhe estivesse apanhando outra vez. Em respeito ao costume dos judeus, os romanos devolvem a roupa de Jesus. A pesada barra horizontal da cruz é amarrada sobre os seus ombros e a procissão do Cristo condenado, 2 ladrões e o destacamento dos soldados romanos para execução, encabeçado por um centurião, começava a vagarosa jornada até o Gólgota. Apesar do esforço de andar ereto, o peso da madeira somado ao choque produzido pela grande perda de sangue é demais para ele. Ele tropeça e cai. As lascas da madeira áspera rasgam a pele dilacerada e os músculos de seus ombros. Ele tenta se levantar, mas os músculos humanos já chegaram ao seu limite. A crucificação começa. Jesus é oferecido vinho com mirra, um leve analgésico. Jesus se recusa a beber. Jesus é rapidamente jogado de costas, com seus ombros contra a madeira. O legionário procura a depressão entre os ossos de seu pulso. Ele bateu um pesado
cravo de ferro quadrado de 12 centímetros que traspassa o pulso de Jesus, entrando na madeira. Rapidamente ele move para o outro lado e repete a mesma ação, tomando o cuidado de não esticar os ombros demais para possibilitar alguma flexão e movimento. A barra da cruz é então levantada e colocada em cima do poste, e sobre o topo é pregada a inscrição onde se lê: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. O pé esquerdo agora é empurrado para trás contra o pé direito, e com ambos os pés estendidos, dedos dos pés para baixo, um cravo é batido através deles, deixando os joelhos dobrados moderadamente. A vítima agora é crucificada. Enquanto ele cai para baixo aos poucos, com mais peso nos cravos, nos pulsos, a dor insuportável corre pelos dedos e para cima dos braços para explodir no cérebro. Os cravos nos pulsos estão pondo pressão nos nervos medianos. Quando ele se empurra para cima para evitar este tormento de alongamento, ele coloca seu peso inteiro no cravo que passa pelos pés. Novamente a agonia queimando do cravo que rasga pelos nervos entre os ossos dos pés. Neste ponto, outro fenômeno ocorre. Enquanto os braços se cansam, grandes ondas de cãibras percorrem seus músculos, causando intensa dor. Com essas cãibras vem a dificuldade de empurrar-se para cima. Pendurado por seus braços, os músculos peitorais ficam paralisados e os músculos intercostais incapazes de agir. O ar pode ser aspirado pelos pulmões, mas não pode ser expirado. Jesus luta para se levantar a fim de fazer uma respiração. Finalmente, dióxido de carbono é acumulado nos pulmões e no sangue, e as cãibras diminuem. Esporadicamente, ele é capaz de se levantar e expirar e inspirar o oxigênio vital. Sem dúvida, foi durante este período que Jesus conseguiu falar as 7 frases registradas nos evangelhos. Ele passa horas de dor sem limites, ciclos de contorção, cãibras nas juntas, asfixias intermitentes e parcial. Intensa dor por causa das lascas enfiadas nos tecidos de suas costas dilaceradas, conforme ele se levanta contra o poste da cruz. Então, outra dor agonizante começa. Uma profunda dor no peito, enquanto seu pericárdio se enche de um líquido que comprime o coração. Agora está quase acabado. A perda de líquidos dos tecidos atinge um nível crítico. O coração comprimido se esforça para bombear o sangue grosso e pesado aos tecidos. Os pulmões torturados tentam tomar pequenos golpes de ar. Os tecidos marcados pela desidratação mandam seus estímulos para o cérebro. Uma esponja molhada em posca, o vinho azedo que era a bebida dos soldados romanos, é levantada aos seus lábios. Ele aparentemente não toma este líquido. O corpo de Jesus chega ao extremo e ele pode sentir o calafrio da morte passando por seu corpo. Este acontecimento traz as suas próprias palavras. Provavelmente um pouco mais que um torturante suspiro está consumado. Esta foi a última palavra mencionada na cruz. Tudo está consumado. Tetelestai. Sua missão de sacrifício está cumprida. Finalmente ele pode permitir o seu corpo morrer. Esse foi um relato que chamou muito a minha atenção. De um médico que pôde relatar a terrível dor física que Jesus sofreu por mim e por você naquela cruz. Mas muitas vezes não paramos para pensar aquilo que o nosso Salvador sofreu no meu lugar e no seu lugar. Por isso eu quero dizer para você que está nos ouvindo nesta tarde: a cruz não é o fim do ministério de Jesus. Satanás ficou frustrado com essa situação porque nós tínhamos uma dívida no qual ninguém aqui neste mundo poderia pagar, a não ser Jesus. E ele pagou em nosso lugar. Então a cruz não é o fim do seu ministério.
A cruz não simboliza a morte de Jesus, pelo contrário. Ele ressuscitou, ela está vazia. A cruz não simboliza a derrota de Jesus, pelo contrário, como ele mesmo disse, em 3 dias eu ressuscitarei. E ele ressuscitou. O inimigo de nossas almas, ele sabia que não teria como impedir, porém tornou o sofrimento mais intenso. Com isso, ele presenciou a sua derrota na cruz. Então entenda que a cruz é o triunfo de Cristo. A cruz é onde ele triunfou sobre a morte, aonde ele sofreu o inferno em meu e em seu lugar. A morte de Jesus significa vida. A prisão de Jesus significa libertação. Aleluia, Jesus venceu. A palavra de Deus em Colossenses 2, 14 e 15 nos diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e a potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Para muitos que ali estavam naquele dia, tornando a cruz o espetáculo, na verdade, Jesus fez daquele lugar o palco do seu triunfo, aonde ele venceria, aonde ele conquistaria todo o poder sobre a morte, porque a morte já não tem mais poder algum, porque ele venceu. Cancelou a conta da dívida que havia contra nós e que pela lei éramos obrigados a pagar. Ele pagou no seu lugar e no meu lugar. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz, e foi na cruz que Cristo tirou o poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele fez desses poderes um espetáculo público, levando os prisioneiros nos seus desfiles da vitória. O que me chama a atenção foi quando Jesus chegou em Jerusalém montado no jumentinho. As pessoas não estavam entendendo o que está dizendo então o livro de Apocalipse. Ele voltará com poder e muita glória, não mais num jumentinho, mas num cavalo, com todos os seus exércitos, para buscar a sua igreja eleita, a sua noiva, mas também para julgar aqueles que não creram na crucificação do Filho de Deus. Quando um guerreiro vencia uma batalha, ele despia o seu inimigo, amarrava os seus braços e o lançava no seu cavalo. Então, ao entrar na sua cidade, o guerreiro vinha montado em seu cavalo vitorioso, marchando pelas ruas, recebendo o aplauso e a admiração de todos, enquanto o inimigo conquistado vinha amarrado atrás. Foi exatamente isso que Cristo fez. A cruz era o desfile da vitória. A Sexta-feira da Paixão é a data mais importante do cristianismo. Alguns teólogos dizem que é inclusive mais importante do que o Natal, porque nesse dia Deus estava definitivamente, irmãos, ouvintes, libertando o homem do jugo do pecado. Aleluia. Nós somos livres da condenação, vencendo a morte. A morte já não mais tem poder sobre nós. Essa é a certeza. Por isso o apóstolo Paulo estava convicto, porque ele viu Jesus ressurreto no caminho de Damasco. Mas já agora, encerrando o seu ministério, ele disse: olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele já sabia da sentença, a sua morte, aonde a sua cabeça foi decepada. Mas a mesma palavra também, o apóstolo Paulo disse que o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E a certeza que Ele vive, Ele reina, e com Ele também reinaremos. Por isso, é a garantia da salvação. Salvos pela graça. Porque nenhum de nós aqui ouvintes somos merecedores desta graça. E não vai ser o que você possa ainda fazer neste mundo que vai fazer com que você mereça a salvação. Porque salvação é graça, é favor imerecido.
Então louve, adore a Jesus, pois só foi Ele que morreu, que ressuscitou e reina para todo sempre. Que Deus em Cristo nos abençoe nessa tarde. Vamos orar mais uma vez? Prepare o seu coração. Se você ainda não tomou uma decisão, que seja este tempo oportuno, porque ninguém sabe o dia do amanhã. O amanhã pertence a Deus. Se você está agora ouvindo esta palavra, que ainda não tomou essa decisão, o Espírito Santo de Deus está o incomodando neste momento, não resista a esta graça. Se derrame diante dele e confesse ele como seu único e suficiente Salvador. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Deus, por esse momento onde a Tua palavra está sendo colocada aqui diante dos nossos olhos e ouvidos. Obrigado, Deus, porque o Teu povo que aqui ouve esta palavra está compreendendo que de fato Cristo sofreu por nós naquela cruz. Foi sim um sofrimento emocional, foi também um sofrimento espiritual e também um sofrimento físico. Ele sabe o que é padecer. Ele se fez pecado em nosso lugar. Ele foi considerado maldito sendo justo. Ó Deus, um justo morreu por injustos que somos nós. Por isso nós entendemos que isto é graça. Nós não merecemos, ó Deus. E eu louvo ao Senhor porque ainda assim o Senhor nos dá essa compreensão através da ação do Teu Santo Espírito, porque há muitas pessoas que ainda zombam, que blasfemam, que ignoram esta verdade. Mas não poderão ignorá-la, ó Pai, no dia do juízo. E não haverá mais oportunidade. Deus, que seja este tempo oportuno para aqueles que estão ouvindo esta mensagem, para se arrepender dos seus maus caminhos e converter-se ao Senhor nesta hora oportuna. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir agora uma música para que você possa refletir ainda mais sobre se render aos pés da cruz. Rendido estou. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração.